Como o metabolismo energético caiu no Enem nos últimos 8 anos? Eu quero te dar um panorama geral dos últimos 8 anos e como o Enem explora isso dentro de modelos de questões. Os modelos são muito claros, as formas são muito claras também. Então, fazer um estudo voltado e estratégico para como essas questões são abordadas no Enem é o que você precisa nesse momento, tá? Não sei se você está na sua reta final, não sei se você está no início do seu ano, mas com certeza isso daqui vai te ajudar a não perder energia na hora de estudar metabolismo energético. Pegou a referência? Então coloca aqui embaixo nos comentários que você está comigo até o final e vem ver o que eu preparei para você. Olha só o que está aqui desse lado. Essa primeira questão saiu até com um errozinho, né, de digitação aqui, na verdade a primeira é essa aqui, tá? De 2023, tá? Tá aqui 2003, mas não é não, tá? Ela é uma questão de 2023, tá certo? Questãozinha bem característica de metabolismo energético. Olha só. Nessa questão, eu quero trazer alguns mapeamentos com você aqui, para não ficar tão difícil de você perceber isso. Eu não vou resolver a questão aqui, tá? Eu vou te apresentar o modelo de como o Enem está cobrando metabolismo energético, respiração celular, fermentação, fotossíntese, dentro dos modelos que têm caído nos últimos 8 anos. É isso que eu vou fazer, tá? Então, olha só. Perceba o seguinte, olha a pergunta que está aqui nessa questão. Qual é o comando dela? Esse bloqueio aumenta a concentração celular de. Olha só, isso daqui que ele está perguntando é nada mais, nada menos do que uma conclusão. Ele quer saber, diante do contexto que ele colocou para você, o que é que acontece, né, como consequência. Ou seja, diante disso aqui que eu pintei, desse cenário que eu pintei para você, isso aí aumenta o que aqui dentro? Tá? Esse é o ponto. E aí ele vai trazer um contexto bem característico, sabe qual é? Ele vai falar o seguinte aqui, ó, o contexto do cianeto. O cianeto é um bloqueador da cadeia respiratória de elétrons, tá certo? Então, olha só, a cadeia respiratória da respiração celular, ela funciona com os elétrons pulando lá. E o cianeto, né, o cianeto lá, que a gente vê muito nos filmes, né, de agentes secretos e assim por diante, ele bloqueia essa cadeia de acontecer. E ele está mostrando aqui no texto como é que isso ocorre. Ó. Ele bloqueia o ferro 3 da citocromo C oxidase, que é essa quarta proteínazinha que tem aqui na cadeia respiratória. Ele impede o ferro 3 de se tornar ferro 2, tá certo? Impedindo sua conversão em ferro 2 e bloqueando a cadeia respiratória. Ou seja, ele bloqueia esse final aqui, tá? É isso que ele está mostrando para você. Ele está trazendo aqui, primeiro, um contexto envolvido com a cadeia respiratória, Existe alguém que impede isso e ele quer saber o que é que isso afeta. Essa é a questão, tá? Vamos para uma questãozinha que a gente tem agora em 2022. Presta atenção nessa questão, tá? Os ursos, por não apresentar uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, tá certo? Que é aí, ó, uma proteína mitocondrial que impede a chegada de prótons até a ATP sintase, tá certo? Isso daí faz com que o organismo aqueça e ele acabe despertando. Aí ele vai perguntar o seguinte: ó, em qual etapa do metabolismo energético a termogenina interfere? Então ele te deu um contexto, tá certo? Ele te deu um contexto, uma situação específica de impedimento, tá? Então o que é que está sendo impedido aqui, ó? A chegada dos prótons está sendo impedida de chegar na formadora de ATPs. Então ocorre também aqui um impedimento. Esses prótons estão aonde, professor? Esses prótons estão na cadeia respiratória, tá? Quando os elétrons vão passando por essa cadeia, eles vão jogando H+, que são os prótons, lá para o espaço intermembranas. E isso volta pela ATP sintase, fazendo com que ela consiga ali dar um giro e formar o ATP, como se fosse uma turbina. Então, uma vez, o contexto de impedimento está associado a quem? A cadeia respiratória. Beleza? Essa cadeia respiratória, ela vai estar associada aí, né? Então, ela gera H+, e esses H+, passam pela ATP sintase, e a ATP sintase, por causa disso, consegue produzir ATP, tá? Então veja que eu já estou aqui meio que te dando uma revisão, que nem era o meu propósito aqui, mas aqui a gente entrega em alto nível. Então,
Esse H+, vai passar pela ATP sintase e vai favorecer isso aí. Ele está dizendo que esses prótons estão sendo roubados. Então, esse cenário aqui, ó, ele não vai acontecer, tá bom? Então, ele está perguntando mais uma vez o que para você? Ele está perguntando uma conclusão em cima da mesma etapa. É a mesma etapa da respiração que foi abordada em 2023. Então, 2022 teve uma questão, 2023 também. A mesma coisa está sendo cobrada, tá certo? É a terceira etapa da respiração celular, cadeia respiratória mais fosforilação oxidativa, tá? Então, o que está sendo impedido aqui é a fosforilação oxidativa, por causa que esses prótons estão sendo roubados aqui, tranquilo? Então, mais uma vez, a gente tem uma questão no mesmo modelo. E vou mais a fundo, vamos para 2019. A mesma coisa, olha só. Ele traz um impeditivo, né, o o 2,4-dinitrofenol, que é o DNP, tá certo? Ele vai dizer o quê? Olha só o que ele está fazendo. Na mitocôndria, essa substância captura os prótons provenientes da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pela ATP sintase na membrana interna. A mesma coisa. É a mesma situação que está acontecendo aqui. Ela foi cobrada de novo em 2019. Tá? Então veja que é uma repetição do mesmo modelo e até do mesmo conteúdo. Ele só muda, ele estende mais o texto, diminui mais o texto, muda as alternativas, entende? É a mesma coisa, ele vai perguntar, ó, a conclusão. O efeito emagrecedor desse composto é ou está relacionado com... Qual é a conclusão? Se ele rouba prótons, eu não faço ATP. Se eu não tenho ATP, eu vou ter que quebrar mais combustível. Por isso que ele faz esse efeito emagrecedor, tá? Então veja que, mais uma vez, a mesma etapa, cobrada da mesma forma, com o mesmo problema e pedindo mais uma vez de você uma conclusão. O Enem aqui, gente, olha só, a gente tá pegando o hack do Enem. Você tá hackeando o Enem, é isso que você tá fazendo, tá? Então, preste atenção nisso e não esquece mais, beleza? Depois você me agradece, tá? Estudar o Enem assim, olha, não tem preço. Vamos lá. Outro jeitinho que o Enem gosta de abordar as questões de metabolismo energético, do ponto de vista do rendimento. Olha só, já deixei aqui para você, a questãozinha de 2023. Rendimento energético, tá? Como assim, professor? Ficar comparando a fermentação e a respiração celular. Ele diz aqui, ó, que com glicose e oxigênio eu tenho uma maior produção de energia, ó, 219 calorias. Mas sem oxigênio, essa produção cai um bocado, tá? Então, por causa disso, eu tenho aí uma maior produtividade quando eu tenho oxigênio, porque eu faço respiração celular, e uma menor produtividade quando eu faço fermentação, tá? Então, isso aí não é segredo para ninguém, a gente já fica aqui, ó, na mesma página. O Enem ama cobrar disso. E aí a pergunta é até de biologia celular também, porque ele vai perguntar qual organela não está funcionando. E a gente sabe que num caso de fermentação, quem não está funcionando é a mitocôndria, beleza? Aqui outro modelo também sobre fermentação. É trazer um contexto aqui para você, tá? Ele traz um contexto e ele te pergunta que processo metabólico está associado a isso, tá? A essa expressão combustíveis ambientais. Se você visualizar aqui, ele vai dizer o seguinte, ó: compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Então ele está envolvendo esse mesmo tema aqui, ó, do rendimento energético, ele está falando aqui. Então, se eu quebro algo com menor rendimento, eu estou fazendo o quê? Fermentação, tá? E aí essa fermentação produz para mim alguns compostos que podem servir de combustíveis, tá? Que são aí, como por exemplo, o etanol. A fermentação alcoólica gera esse produto para a gente que pode ser utilizado dessa forma. Então, fica aí esse contexto de rendimento, ele pode vir cobrado com a mera identificação. Então, isso aqui é uma questão muito básica do Enem, que é uma questão de identificação, tá certo? Você identificar qual processo metabólico faz isso aqui. É a fermentação, enfim, tá? Vamos lá. Mais uma questãozinha sobre fermentação, tá? Nessa aqui ele também vai comparar o aporte energético que está sendo disponibilizado a partir do nível de consumo. Então percebam, ele vai falar sobre aquela produtividade. Uma molécula de glicose gera 38 ATPs em uma condição aeróbica. Em condições anaeróbicas, apenas 2 moléculas são geradas. Então beleza. E aí ele vai pedir para você o seguinte, ó, comparando esses gráficos aqui, o que é que a gente consegue visualizar? Ele quer de você uma curva que represente um perfil específico de consumo. Ele está querendo o consumo de quê? O consumo do combustível, o consumo da glicose. Como é que essa glicose está sendo consumida, tá? E aí ele vai falar, ó, em uma condição que inicialmente começa anaeróbica e vai sendo submetida de forma gradual a uma concentração de oxigênio. Então a gente sabe que quanto menos oxigênio no espaço,
mas eu vou ter que quebrar sem o auxílio do oxigênio, então eu vou fazer fermentação. Se eu vou ter que fazer fermentação, ele colocou para a gente lá no comando, ou no comando, no enunciado, que a produtividade é menor. Eu produzo menos ATPs por molécula de glicose. Então, se eu tenho um rendimento menor, eu vou precisar consumir mais glicose para bater aquela minha meta, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu começo com consumo alto, porque eu estou sem oxigênio, e à medida que o oxigênio vai aumentando sua concentração, eu vou conseguindo fazer respiração celular. Então, eu vou conseguindo fazer o quê? Aumentar o meu rendimento, consumir menos e produzir mais, tá? Então, a curva, ela meio que vai, ela começa alta e depois vai descendo com relação ao consumo, tá? Então, é uma forma de abordar esse conhecimento sobre fermentação e sobre rendimento energético, tá? Então, veja que as coisas ficam se repetindo, tá? Então, são 3 modelos de cada um desses tipos de questões que eu apresentei para você, que acabam caindo na prova do Enem e muitas vezes a gente deixa passar por besteira, tá? Olha só essa outra aqui. Essa outra ela tem um modelinho um pouco mais complexo, porém a resposta é bem direta. O modelo de questão que o Enem traz para você aqui é uma descrição teórica, tá certo? Nesse caso aqui de fotossíntese, uma visualização, veja que é um modelo muito parecido com a abordagem de respiração celular que a gente viu lá no início, tá? Essa aqui, ó. Ele traz a descrição do processo, essa daqui. Depois ele dá uma visualização e depois ele te pergunta alguma coisa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui nessa questão de fotossíntese. Então, ele dá a descrição teórica, aí ele te permite visualizar, porque com base no que ele vai te perguntar, se você não conseguir compreender o que está lá no enunciado, com uma visualização dessa parte aqui, você já conseguia responder, tá? E aí ele vai perguntar o seguinte, ó, o agente redutor primário responsável pela reposição dos elétrons perdidos é... Isso daqui é um conceito de memorização. Você precisa só lembrar quem é o repositor dos elétrons, tá? Quem tem uma boa fundamentação aí de fotossíntese vai lembrar que é a molécula de água, tá? Já deixei aqui a resposta para você. A molécula de água vai ser o principal repositor aí de elétrons dessa cadeia de elétrons que tem na fotossíntese, certo? Olha só, vê como a gente tá hackeando o Enem, tá? A gente tá entendendo como é que ele cobra. Eu tô te mostrando como ele constrói uma questão de metabolismo energético. Meu amigo, minha amiga, se você não perceber que isso daqui destrava estrategicamente o teu estudo, você tá em outro mundo aí, beleza? E aí o que é que eu quero fazer? Eu quero que você aprenda a estudar dessa forma. Se você quer estudar dessa forma, eu quero deixar aqui embaixo no link 15 dias de graça para você acertar a plataforma de biologia da mentoria, que é onde eu tenho meu curso de biologia. Você vai sair dessa aula aqui de graça, tá? E chegar lá na minha plataforma de biologia e assistir minha aula sobre fotossíntese para sair de lá sabendo o quê? Sabendo que a água, por exemplo, fornece elétrons para a cadeia respiratória. Já pensou nisso aí? Clica no link, depois você me agradece, beleza? Por estudar dessa forma e destravar teus acertos em biologia, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem mais um modelozinho de questão sobre fotossíntese, tá? Qual é esse modelo? Esse modelo é muito semelhante ao anterior. Ele vai requerer de você uma memorização de componentes, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele vai requerer de mim o quê, professor? Uma memorização de componentes, beleza? Essa memorização de componentes, ela vai trazer para mim, certo? O quê? Ela vai trazer para mim um domínio dos fundamentos teóricos de um determinado processo. Veja que a pergunta é, para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais o quê? Ou seja, quais são os componentes essenciais sem os quais eu não posso ter a ocorrência dessa primeira etapa da fotossíntese, que no caso é a etapa de ATP e NADPH. É isso que ele está te perguntando, beleza? Então você precisa saber, conhecer esses componentes. Isso já vai te colocar na cara do gol. Eu sempre digo, quer saber, quer resolver toda e qualquer questão de metabolismo energético, respiração celular, fermentação, fotossíntese, tenha um bom conceito teórico, uma boa fundamentação teórica de quê? Das etapas, onde ocorrem o que entra e o que sai de cada etapa, tá certo? Se você tiver esse conhecimento aí, com certeza você já vai conseguir sair na frente de muita gente que erra esse tipo de questão por não conhecer os detalhezinhos ali do processo, tá? E por fim, a gente tem um modelo específico que eu trouxe duas questões que se repetiram nos últimos anos, que é um modelo de aplicação de experimentos, tá? Aqui você nem precisava saber muita coisa sobre fotossíntese, só saber que a fotossíntese usa luz e como produto ela produz oxigênio e glicose, somente.
E aí ele traz um contexto de aplicação. É uma aplicação experimental. E aí você vai precisar fazer o quê? Com essa aplicação experimental, você vai precisar interpretar o resultado do experimento e responder o que ele está te perguntando aqui no comando, que é o quê? Qual é a faixa em que essa alga tem a maior produção fotossintética? Para saber qual é a faixa que a alga tem a maior produção fotossintética, eu preciso entender primeiro esse contexto do experimento, tá? Que ele mesclou aqui bactérias que usam oxigênio com uma alga fotossintética, que no caso vai produzir o oxigênio, tá? E aí ele vai correlacionar essas informações. Aonde eu tiver mais bactérias, está tendo mais produção de oxigênio. Se está tendo mais produção de oxigênio, está fazendo mais fotossíntese. Ponto. E aí ele bota aqui as cores para você visualizar aonde está tendo essa maior produtividade, né? Então aqui você já consegue ver que é no vermelho, tá certo? Então é uma questão de aplicação experimental. Respondi ela aqui em menos de 1 minuto com você, tá? É uma questãozinha que a gente vai trabalhando. E aí a mesma coisa aconteceu em 2017, que é uma questão também experimental. Ele fala aqui sobre a aplicação de nanotubos de carbono em plantas. Olha só, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Aí vem a pergunta, pode parar de ler aqui. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem o quê? Ele está dizendo que os nanotubos estimulam a absorção de quê? De energia luminosa. Então quer dizer que colocar esses nanotubos nas plantas, lá nos seus cloroplastos, potencializa sua absorção de fótons. Elas conseguem absorver mais luz, tá? Então é uma aplicação direta, tá? É uma aplicação direta de experimento. Ele traz o experimento, descreve e te pergunta, e aí, por que isso aqui está melhorando? Conseguiu entender do texto? Consegui, é isso aqui. Pronto. É assim que o Enem acaba cobrando de você. Então veja aí que eu trouxe para você 10 modelos de questão para você hackear o Enem, beleza? Para você entender como é que ele constrói o enunciado, como é que ele constrói o comando e te pergunta coisas nas alternativas que você já tem a resposta na própria questão, beleza? Então me diz aí se estudar desse jeito não facilita as coisas para vocês. E olha só, se você quer que eu resolva alguma dessas questões aqui num vídeo só de resolução aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em resolver essa questão com você, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. E não esquece de clicar no presente que eu deixei para você, 15 dias de graça para estudar com esse material que eu coloquei aqui para você, beleza? Depois você me agradece. Valeu!